Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Se você não me conhece, eu sou o Flávio Vieira e esse é o canal Chega Aí na Resenha. Diferente dos vídeos que eu venho fazendo Cartola, esse é um pedido que eu recebi lá no Instagram para começar a fazer mais vídeos sobre a minha vida, sobre aquilo que eu estudo, sobre aquilo que eu creio, tá bom? Então fique comigo até o final que hoje o vídeo está bem interessante e ao mesmo tempo um pouco polêmico. Chega aí na resenha. Bom, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha nas suas redes sociais aí que é muito importante para o YouTube divulgar o nosso vídeo aí e trazer um pouco mais de engajamento pra gente, tá bom? E eu queria começar esse vídeo lendo o que está escrito lá em Lucas 4, do verso 18 ao verso 19, que diz o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegada o tempo do favor do Senhor. E eu queria focar nesse último verso, que é chegado o tempo do favor do Senhor. Você deve estar falando aí com você, mais um vídeo sobre o novo de Deus, sobre é chegado o tempo de Deus. Sim, mas eu quero falar um pouco mais além disso. Eu queria te falar sobre não ficar esperando o novo de Deus, mas sim se manter naquilo que Deus está fazendo, porque Deus é um Deus infinito, é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, então sempre vai haver o novo de Deus. O segredo é a gente se manter naquilo que Ele está fazendo e a gente precisa entender isso. E agora eu vou trazer isso um pouco para a nossa realidade. Por que às vezes é falado sobre racismo e surge aquele monte de assuntos no Instagram, no Twitter, no Facebook, seja lá onde for? Porque as pessoas estão sempre vivendo por uma demanda e não por um propósito. Então, a gente não pode se manifestar somente quando surge um assunto novo, que ao mesmo tempo já é um assunto velho. A gente não pode levantar a nossa voz, não é que não pode, a gente não deve somente levantar a nossa voz quando surge um assunto desse tipo na mídia. É preciso a gente se manter naquilo que está acontecendo. Se está falando sobre racismo, a gente precisa continuar lutando contra o racismo, não levantar a nossa voz somente quando acontece alguns casos na mídia, porque isso acontece todo dia. A mesma coisa acontece com a nossa vida espiritual. A gente precisa de ficar parando de buscar na internet vídeos que vão nos fazer queimar, vídeos que vão acender aquela chama naquele momento. A gente precisa começar a entender que tão importante quanto queimar é preservar a chama, é preservar o fogo. Se você colocar um fogo em uma lareira e deixar ele lá, com certeza daqui a 30 minutos ele vai apagar. O que você precisa para manter aquele fogo? Colocar mais lenha, colocar mais combustível que vai fazer com que aquele fogo se mantenha aceso. Então na nossa vida a gente precisa fazer a mesma coisa em todas as áreas da nossa vida. Seja no profissional, seja no espiritual, seja aonde for. Não somente buscar algo que vai nos fazer queimar, algo que vai nos motivar naquele momento, mas buscar algo que vai fazer com que a gente aprenda a preservar a chama. E aproveitando esse gancho, eu gostaria de falar desse assunto que está na mídia aí, sobre a menina que foi estuprada aos 10 anos de idade e está grávida. Durante muito tempo atrás, começou uns assuntos que se deveria ter educação sobre ideologia de gênero ou não nas escolas, quando na verdade o que deveria ter era uma matéria sobre educação sexual. E dentro dessa matéria, educação sexual, ser falado em várias coisas, inclusive sobre ideologia de gênero. E fazer com que esses pais entendam também que é preciso ter educação sexual dentro dos seus lares. Levar para as nossas crianças que pessoas não podem tocar nas suas partes. E quando isso acontecer, a criancinha, as nossas crianças devem falar com os pais, devem falar com os professores. Isso é importante a gente ter nas nossas escolas, educação sexual, seja através de profissionais de psicologia, pedagogos, enfim, isso é preciso falar nas nossas escolas. E outra coisa que eu quero falar que é bastante importante é o fato da menina que foi abusada querer abortar ou não, não pode ser um fator que vai gerar mais discussões do que o fato de o estuprador ter abusado dessa menina. Hoje eu tenho aberto a internet e tem se falado muito mais sobre o que essa menina deve ou não fazer com esse bebê do que de fato o que aconteceu com o estuprador. Galera, chega um momento em que a gente não precisa ter todas as respostas. A gente não tem que querer falar por Deus. Chega um momento em que a gente tem que chorar com os que choram. Tem que parar, sentar e chorar com os que choram.
Nesse momento não é momento da gente julgar, dizer o que ela tem que fazer ou não. É o momento da gente sentar e chorar com elas, sentir a dor delas. É por isso que nos casos de racismo, o racismo não muda, porque a gente não sente na pele o que as pessoas que sofrem de racismo de fato estão sofrendo, porque a gente não senta para chorar com eles, a gente não ouve o que eles têm a dizer, a gente quer falar por eles uma dor que a gente não está sentindo. Então, galera, chegou o momento da gente aprender a chorar com os que choram, da gente se manter naquilo que a gente está defendendo e não levantar nossa voz somente quando alguns casos vão para a mídia. A gente precisa viver por um propósito e não por uma demanda. A gente precisa viver para evitar o incêndio, não para apagar o incêndio. Tá bom, galera? Então, o meu vídeo de hoje é sobre isso, da gente parar de ficar esperando o novo de Deus e começar a viver naquilo que está acontecendo, sabe? Porque Deus é um Deus infinito, então sempre vai haver um novo de Deus. Então, nosso objetivo é se manter naquilo que Ele está fazendo, assim como na nossa vida física. Se a gente está defendendo o racismo hoje, a gente precisa manter essa defesa até que os direitos sejam cumpridos. Tá bom, galera? Então, parem de questionar o que as pessoas devem fazer ou não fazer. Há momentos em que a gente precisa sentar e chorar com elas. Tá bom, galera? Então, o vídeo de hoje foi sobre isso. Espero que tenham servido de alguma coisa para vocês. E, de fato, é um vídeo um pouco chato, um pouco difícil de ser falado, mas que é preciso falar, é preciso se posicionar. Tá bom, galera? Forte abraço, até o próximo, tamo junto.